Hoje vamos falar sobre a história da morte, sobre praticamente todas as entidades que representam ela, até mesmo o famoso Grim Reaper, e também os mundos da pós-morte. Morte, óbito, falecimento ou passamento são termos usados para denominar o processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema orgânico. Os processos que seguem-se à morte geralmente são os que levam à decomposição dos sistemas. Em uma das religiões mais antigas do mundo, o hinduísmo, quando você morre pode acabar passando pelo inferno, não exatamente para ser punido, mas para sua alma ser limpa e então você ir para o paraíso, o Svarga, ou então reviver. Claro que também essa purificação não seria um morango, né? Você iria sofrer muito até ser considerado expurgado. O inferno hindu é dividido em níveis, que eu já até falei em um outro vídeo aqui no canal, mas normalmente ele é chamado de Naraka, e quem governa ele é o deus Yama. Normalmente ele tem a forma de um homem azul montado em um búfalo, segurando uma massa e um laço. Pode algumas vezes também ter a forma de um homem verde, com roupas vermelhas e uma coroa. O Yama tem dois cachorros, também chamados de Sharvara e Syama, que meio que são guardiões do submundo e filhos do cachorro do deus Indra, o deus dos trovões. O Yama podia aparecer para os mortais, mas ele assume uma forma diferente dependendo de como é a pessoa. Para as pessoas mais más, ele aparecia na forma com pernas enormes, lábios finos, olhos em chamas e cabelos de fogo. Já para os bons, aparece na forma que lembra muito o Vishnu e sempre muito alegre. Apesar de ele ser o governador de Naraka, Yama não é onipotente, está sempre abaixo dos deuses governadores do universo, como por exemplo o Shiva e o Vishnu. Dizem que Yama pode ter sido o primeiro humano a morrer e achar o caminho ao submundo. Se você gosta desse tipo de vídeo e é novo aqui no canal, vai se inscrevendo aí, não esqueça também de deixar o like e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, hein? Se você tiver interesse nos assuntos de mitologia, dá uma olhada no comentário fixado que eu vou deixar alguns livros e algumas outras coisas, hein? Só de você estar clicando no link já vai estar me ajudando pra caramba. Os antigos mesopotâmicos acreditavam que os indivíduos tinham uma alma que residia em um corpo físico. Depois que a pessoa morria, a alma deixava o corpo e ia para a pós-morte. Diferente de outras religiões, os mesopotâmicos não acreditavam que as pessoas fossem julgadas com base nas suas ações durante a vida e enviadas para um mundo diferente dependendo de como elas se comportassem. Em vez disso, os textos mesopotâmicos diziam que todas as pessoas, independente se elas fossem da alta classe, da baixa classe, se elas fossem muito importantes ou pouco importantes, ou guerreiras ou não, elas iriam para o submundo, que possui vários nomes, como por exemplo Kur e Irkala. O submundo da mitologia mesopotâmica era uma grande metrópole subterrânea com edifícios residenciais e até palácios, e também era povoada pelas almas dos mortais que partiram. Kur também era o lar de seres sobrenaturais, como os demônios Galia, e também a deusa governante de lá, a Ereshkigal. A deusa poderia ser filha de An, que era o deus supremo e deus do céu da religião mesopotâmica, ou de acordo com outras fontes, ela era filha de Nanã, o deus da lua, e de Ningal, a deusa dos juncos. Mas os textos também dizem que ela seria uma irmã mais velha de Ishtar, a deusa do amor e da guerra, e de Shamash, deus do sol e da justiça. Ereshkigal teve 4 maridos diferentes, incluindo Gugalana, o touro do céu, e Nergal, que era o deus da morte e mensageiro dela também. Depois do nascimento de Ereshkigal, ela foi levada ao submundo pelo dragão Kur. Uma das pós-vidas mais conhecidas é a dos antigos egípcios. Antigamente pensava-se que a pós-morte era governada apenas pelo deus Chacal Anubis e a alma era levada ao seu reino. Porém, após a morte do próprio Osíris, Anubis foi rebaixado a cargo de Psicopompo, ou de uma maneira mais fácil de vocês entenderem, meio que ele seria um guia das almas. E o submundo ficaria a responsabilidade agora do próprio Osíris, e esse mundo se chamava Duat. Você já deve ter ouvido falar do livro dos mortos, não é? Dos egípcios. Bem, nesse livro tem algumas magias que os mortos deveriam aprender ainda em vida para que usassem depois. Algumas dessas magias eram meio que escritas em túmulos ou até nos próprios caixões, porque depois da morte, a alma poderia passar por um labirinto onde essas magias seriam extremamente necessárias, para que então eles pudessem encontrar o Anubis e o Anubis levasse eles até a sala de Osíris. Nessa sala existia uma balança que seria colocado o coração do morto e do outro lado uma pena da deusa Mate. Se o coração fosse mais leve, o morto poderia seguir para Duat, senão ele teria sua alma devorada pela besta Mit. Mas não só isso ocorria, como sendo um júri ali para o julgamento, tinha vários outros deuses observando tudo e fazendo perguntas para a alma. E caso a alma quisesse, ela também poderia pedir ajuda do Thoth, o deus da sabedoria, e quem sabe assim não ser devorado por Amit.
Vocês podem ver que até agora não teve exatamente um ceifador na história, né? Dá até pra falar que o Anubis, Nantara e o próprio Yama seriam ceifadores também, mas um ser com a principal função de pegar as almas, até então não falei ainda, mas agora indo para a mitologia grega, temos a presença de alguns ceifadores. Existe meio que um caminho bem específico que a alma fazia no antigo pós-vida grego. Primeiramente temos as moiras, Cloto, Láquesis e Atro, que cuidavam dos fios da vida, que controlavam o destino dos seres mortais. Quando Atropos cortava esse fio da vida, a pessoa morria. Então quem vinha ceifar a alma dependia da maneira que a pessoa morreu. Se fosse de uma maneira violenta, ela seria recebida pelas Keres. Se morresse de uma maneira mais tranquila, era recebida por Thanatos, a personificação da morte pacífica. Independente de quem te buscasse, sua alma seria entregue a Hermes, que te guiaria até a embarcação de Caronte, onde a alma deveria dar uma moeda para poder embarcar com Caronte até os portões do submundo, guardados pelo Cérbero, o cão de 3 cabeças. Para entrar, a alma seria julgada por 3 juízes, Eco, Radamanto e Minos, tudo supervisionado pelo Hades, que interferia caso fosse preciso. Depois do julgamento, a alma poderia ter 3 caminhos. Ela poderia ser enviada para os Campos Elíseos, lar dos heróis e dos honrados, o campo de Asfódelo, caso não fosse considerado nem bom e nem mal, ou também para o Tártaro, para ser punido por toda a eternidade. Na China existe um submundo chamado Diu, e o deus responsável por ele é Yanwan, que está acima das 10 cortes e é o julgador dos mortos. Ele tem uma aparência assustadora, com olhos grandes, barba longa e pele vermelha. Ele usa claramente roupas chinesas e um chapéu com a palavra rei escrita nele. Ele está sempre acompanhado do seu escriba, que carrega um pincel e também um livro, com o nome de todas as pessoas e também a data da morte daqueles que já viveram e que viverão. Ele também está acompanhado dos guardiões do submundo, aqueles que buscam as almas para Yanwan, os chamados Niutou, ou cabeça de touro, e Mamia, ou cabeça de cavalo. Como eu disse, o submundo chinês tem 10 camadas e cada um é governado por um ser, sendo obviamente Yanwan o mais poderoso e diferente deles, provavelmente. E diferente de outros infernos, o Diu é inevitável, mas a punição é diferente para cada pessoa, sendo de acordo com o nível da gravidade das ações que ela cometeu durante a vida. Depois de passar pelo inferno, ou pelo submundo, suas almas podem seguir para o céu por um tempo até reencarnarem ou então encerrarem o ciclo de reencarnações. No Shintoísmo, Yomi ou Yomi Tsumi Kuni seria o nome dado ao que seria o submundo. Entretanto, pelo que eu vi no Shintoísmo, meio que eles estão preocupados com o aqui e o agora dos vivos, de modo que Yomi, ao contrário disso, seria meio que a decadência física dos crentes após a morte. Yomi, ou Terra das Trevas, ou também chamada de Nenokuni, ou Terra das Raízes, ou até Sokonokuni, que seria a Terra Oca, foi imaginado como o lugar da Terra onde as almas dos mortos se reuniram. Pensavam que havia 2 entradas para o Yomi, uma sendo meio que um buraco no chão na província de Izumo, bloqueada por uma pedra, e outra uma entrada mais dramática, onde todos os mares mergulham na terra. O local é governado por Izanami, que ao lado de Izanagi ajudar a povoar a terra. Ela acabou morrendo depois de dar à luz a um de seus filhos, e até foi buscada por Izanagi, que entrou em Yomi, mas ao ver o estado de Izanami já totalmente desfigurada, resolveu desistir de sua busca e voltou ao mundo dos vivos. Para os astecas, o destino que você tinha após a morte dependia não da maneira que você viveu, ou seja, não importava se você fosse bom ou mal, isso tanto faz. O importante era a maneira que você morria. Os guerreiros que morreram em batalhas ou foram capturados ou até mortos em sacrifícios ritualísticos meio que se erguiam do horizonte oriental até o ponto médio do céu a partir de cada amanhecer. E diziam que faziam isso durante 4 anos. E depois disso podiam virar animais como beija-flores ou borboletas. Os mercadores que acabavam morrendo em serviço com inimigos em suas expedições comerciais acabavam tendo o mesmo destino. E as mulheres que morriam durante o parto meio que carregavam o sol para a sua jornada ao submundo. E acredita-se que as pessoas felizes o suficiente para serem atingidas por um raio ou morrerem por um afogamento acabavam fazendo companhia ao deus Traloc, deus da chuva e da tempestade. Eles passavam toda a sua vida pós-morte em Tralocan, um paraíso de plantas com flores, e indivíduos também que morriam meio que com tipos específicos de doenças também viviam ao lado de Traloc. E a maioria das pessoas que morriam com uma morte, digamos, normal, é dito que as almas faziam uma viagem até o submundo, o Mictlan, para servir o senhor da Terra dos Mortos, o Mictlantecutli. Mas a viagem até o submundo era repleta de perigos. Na Escandinávia, ou mais especificamente na mitologia nórdica, se tratando dos vikings, a pós-vida era muito parecida com a dos astecas. A maneira que você morria definia para onde você ia. Na verdade, tem um pouco a ver com sorte também, porque se você fosse um guerreiro e morresse no meio de uma batalha,
as valquírias viriam e pegariam a sua alma e levariam ou para Valhalla, o salão de Odin, onde você se tornaria um Einherjar e ficaria meio que lutando, bebendo e comendo até o dia do Ragnarok, ou poderia também ir para Folkvang, com a deusa Freya. Mas não acaba por aí, porque se você morresse nas águas ou seja afogado, nesse caso você acabaria indo para o reino da deusa Han. E caso morresse de uma maneira desonrosa, você poderia acabar indo para Helheim, um local extremamente frio e governado pela deusa Hela, a filha de Loki. Durante a Idade Média não existia exatamente uma entidade responsável pela morte, mas quando surgiu a peste bubônica, ou também chamada de peste negra, começaram a surgir algumas entidades para representá-la. Existia, por exemplo, a figura da Pesta, que era uma bruxa da peste. Diziam que ela se aproximava da fazenda vestindo seu capuz preto e uma saia vermelha, e trazendo consigo a peste que dizimou a Europa inteira. Era a personificação da própria peste negra. Se a peste estivesse carregando um ancinho, algumas pessoas ali nessa fazenda poderiam sobreviver, mas se estivesse com a vassoura, ninguém sobreviveria. Uma das lendas de Pesta dizia que uma certa vez ela parou perto de um lago e ela precisava de uma carona até um vilarejo que ficava do outro lado. Um barqueiro meio desavisado acabou vendo ela e ofereceu uma carona. Quando chegou do outro lado, o barqueiro acabou morrendo por causa da doença que a pesta carregava. Meio que uma referência aos ratos que traziam a peste através dos barcos também. Bem, uma outra entidade que surgiu durante a Idade Média foi o Grim Reaper, ou o Ceifeiro, que é aquela famosa imagem de uma caveira com capuz e uma foice na mão. Bem, a caveira obviamente representa a morte, já o traje dela, ou o capuz, o manto negro ali, seria o manto de luto, que monges ou sacerdotes acabavam usando durante o leito de morte. Mas meio que o cadáver nunca usou algo preto assim, na verdade ele usava um lençol, uma mortalha que era sempre branca. E a foice na verdade seria uma referência aos camponeses, né, que sempre colhiam milho, e assim como eles colhiam milho, eles teriam a sua alma colhida pela própria morte. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e também de dar uma olhada nos vídeos que eu vou deixar aí pra vocês também. Valeu, falou, tchau.